Pessoal, vamos falar um pouquinho de SR Nexco, que é uma resina fotopolimerizável, onde a gente pode trabalhar um pouquinho de gengiva, em alguns casos onde a gente pode alterar alguma situação em protocolos, ou numa prótese total que precise fazer alguma alteração de cor de gengiva, alguma caracterização a mais que precise ser feito, com a resina foto sobre a resina acrílica, que foi já pré-polimerizada. Então a ideia é fazer aqui como a gente está vendo aqui no modelo, eu tenho uma parte da gengiva que já está feita com a resina, com a SR Nexco, e a outra metade aqui que não foi feita, onde ela está somente acrilizada, e a gente pode alterar essas cores da gengiva aqui, caracterizando ela um pouco mais, chegando em alguma tonalidade de cor, ou alterando essa tonalidade de cor como a gente quiser. Para isso a gente tem 10 cores diferentes de gengiva aqui, ó. São 5 modificadores de cor e 5 cores de gengiva, mais uma gengiva básica, caso você precise acrescentar material, tá? Essa gengiva básica, ela vem pronta para a gente fazer o trabalho, já vem numa cor como fosse um rosa médio normal de acrilização, e é só para a gente agregar alguma coisa nesse trabalho. Então, para que a gente consiga a união entre a resina foto e a resina acrílica, a gente precisa aplicar um agente de união, que é o SR Connect, que a gente vai fazer uma aplicação rápida aqui com o pincel. A gente só precisa de um pouquinho do SR Connect aqui. E fazer uma aplicação dele aqui, ó. Que ele vai fazer a função de agredir essa superfície para receber a resina foto, tá? A quantidade que a gente usa de SR Connect é bem pouca, tá? Só como se fosse uma pintura sobre o trabalho. Ele tem um espaço aqui pronto para você pegar a gota aqui dentro sem ter muito desperdício. Então tá vendo que a peça começa a brilhar porque ela está com esse agente sendo aplicado sobre ela. Então a gente aplica esse material aqui. E aí leva para o forno para fazer uma primeira polimerização desse material, tá? Aplica ele sobre toda a superfície que você vai precisar fazer a união das duas resinas. Todo local onde você vai aplicar a resina foto deve ter o SR Connect antes da resina foto. Ok? Então a gente vai fazer uma polimerização desse material, vou levar ele no forno rapidinho e aí a gente continua fazendo a resina. A gente vem com a resina, que a gente vai começar com uma IG3 para fazer o contorno da cervical. A gente pega um pouquinho de resina aqui e começa a fazer uma manipulação. Do material. Tem um modeling liquid, que é um líquido de modelar para resina, que é o caso aqui de você utilizar caso você queira deixar a tua resina mais fluida para facilitar um pouquinho a sua vida. Pode pegar um pouquinho do modeling liquid, manipular essa resina com o modeling liquid. Isso vai facilitar um pouquinho a sua vida para trabalhar a gengiva. Então a gente vai pegando ele em camadas aqui, ó. E começa a fazer a caracterização dessa gengiva. A ideia é ir aplicando em camadas pequenas e alterando a cor de acordo com a tua necessidade.
Como essa resina aqui é um pouquinho mais clara do que a rosa que já estava no modelo, ela vai te dar uma... assim. Aqui. E a gente vai aplicando aqui, ó, e já vai vendo aí o resultado de alguma diferenciação de cor nessa gengiva. O canino, como tem sempre um pouco mais de volume, a gente pode deixar ele um pouquinho mais volumoso em algumas áreas. Te dá a impressão dele estar um pouquinho mais claro do que o restante. Se você quiser limpar um pouquinho essa resina para não ficar com marca de instrumental, alguma coisa do tipo, você pode pegar um pincel chato, limpo, assim. E aí você pode vir aqui com esse pincel e dar uma esfregada na resina. Como ela está com o modelo em liquid, ela está bem mais fluida do que o normal. E isso facilita para você fazer a caracterização. Tá? E aqui a gente pode jogar como a gente quiser, né? Já alterou um pouquinho a cor ali na cervical. A gente pode pegar uma tonalidade um pouco mais escura, que é a gengiva 2. Que ela tem uma tonalidade um pouquinho mais escura do que a BG34. A gente pode manipular também ela um pouquinho na mão aqui. Se quiser também um pouquinho de líquido de modelar, para ela ficar mais fluida, um pouquinho mais maleável, que fica mais fácil na hora de caracterizar, tá? A gente vem aqui com essa G2 e acrescenta em algumas pontas de papila, onde a gente quer um pouquinho mais vermelho, tá vendo? Se você quiser essa gengiva um pouquinho mais vermelha, você pode acrescentar o G2 ali. E alterar um pouquinho mais ainda essa cor de papila, tá vendo? O ideal é que você vá fazendo isso daqui no seu laboratório e vai polimerizando todas as fases que você vai fazendo. Aqui, como a gente está fazendo uma demonstração em um vídeo, é legal a gente vai mostrando com um pouquinho mais de velocidade, então não tem o mesmo tempo que você tem aí no seu laboratório, mas a gente consegue enxergar bastante coisa do que a gente já fez aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa que eu falei da primeira vez serve para essa vez. Se você quiser ir alterando a forma ou retirando qualquer marca de espátula, te volta aqui com o pincel e vai fazendo aqui, ajustando essa parte também, tá? Aí a gente tem a gengiva 4.
que a gente pode pegar aqui, ó, e fazer a parte superior da raiz, dando um pouquinho mais de anatomia na gengiva. A gente manipula ela aqui também, mesmo processo de manipulação, tá? Toda vez que você for fazer a manipulação para modificar a forma de gengiva, eu gosto bastante de usar esse modelinho líquido, que é esse aqui, tá? Para que essa gengiva fique um pouco mais maleável, fica mais fácil para você controlar e conduzir a resina para onde você quiser. E volto a falar, no seu laboratório, quando você estiver fazendo esse tipo de trabalho, vai polimerizando passo a passo e aí você não tem problema de movimentar uma resina ao invés de... enquanto você está trabalhando a outra cor. Tá? Aqui eu estou deixando ela bem fluida, que é para evitar justamente de eu manipular o que eu já tinha feito com as outras resinas. Então vamos lá. A gente vem agregando material aqui. E aqui eu posso ir alterando cor. Tem uma série de cores, ali a gente tem 10 cores de material que a gente pode agregar e ir modificando isso. Como ela é uma resina fotopolimerizável, ela é uma resina fácil para você dar um polimento depois. Então você vai conseguir manipular ela com mais facilidade para polir. Isso vai facilitar um pouquinho sua vida. Ainda assim, eu não sou muito amigo de gengiva muito cheio de degrau, muito cheio de caracterização, porque no final da conta isso aí incomoda um pouquinho o paciente. A gente procura fazer uma gengiva o mais natural possível e o mais bem polida possível. Se você está usando esse modelinho líquido, você já consegue deixar ela numa consistência quase que polida, tá vendo? Por conta dele. Porque ele vai deixar a tua gengiva bem fluida. E você consegue ir modelando isso daqui sem perder muito tempo, sem perder muito da tua anatomia. Tá? Eu vou usar algumas cores aqui para dar uma caracterizada. Eu vou colocar o IG5. O IG5 é um amarelo bem gritante, tá? Ó. Que a gente pode utilizar para fazer uma caracterização. Nesse caso aqui a gente só vai fazer para demonstrar, mas você pode usar para caracterizar no caso no teu trabalho no laboratório. Ele é um amarelão bem forte, então você vai usar em quantidades pequenas. Mas são 10 tonalidades aí de caracterização que você pode alterar de acordo com o tipo de paciente, de acordo com a situação do paciente, de acordo com o trabalho também. Às vezes você está fazendo um protocolo que vai só um pouquinho de resina. Nesse protocolo que vai só um pouquinho de resina, você não precisa de muito material de caracterização para resolver o problema. Você faz uma grande maioria da resina em BG34, que é a básica, e o restante você vai fazer aí com um materialzinho de caracterização. Se você quiser trabalhar com pincel também dá, tá? Opa, peraí. Se quiser trabalhar só com uma pontinha de pincel em alguns pontos, também pode ser feito dessa forma. Porque daí o que eu fiz? Eu coloquei mais líquido de modelar
na resina e deixei ela bem fluida, tá vendo? Que aí eu consigo caracterizar ela com mais facilidade ainda, pegando só essas partes mais fluídas aqui da resina. E aí você trabalha a tua caracterização como você achar, de acordo com a situação da gengiva do paciente, levando essa cor aí onde você achar necessário, tá? Vamos polimerizar isso aqui, porque chega uma hora que na minha mão aqui vai virando minha resina começa a nadar em cima da outra aqui. Mas dá pra ver aí a caracterização como já teve uma alteração de cor considerável do que ela estava. Só vou colocar só mais um pouquinho de resina 2. Eu já tenho ela aqui. Não precisa manipular ela. Isso aqui não afeta em nada na resistência da resina, nem no resultado final, tá? Isso aqui só vai me facilitar para eu poder manipular essa resina e trabalhar ela de acordo com o posicionamento que eu quiser aqui. Tudo bem? Então vamos polimerizar isso daqui, daí a gente vê o resultado que deu isso aqui. Só vou tirar um pouquinho dessa aqui que está muito forte. Além disso, além desses materiais aqui, você pode trabalhar com os stens também, tá? Você pode pegar um stem vermelho. Sair do quadro ali, né? Você pode pegar um stem vermelho aqui, ó. E fazer pequenas caracterizações, se você quiser. Aplicando um pouquinho de stem em alguns pontos, ó. É uma forma também de movimentar a caracterização. Com os stens vermelho, eu tenho o stem vermelho e tenho o stem Chile, que é um vermelho mais acentuado. Tá? Aí, pessoal. Agora vamos voltar lá para o forno, levar para fazer uma fotopolimerização desse material para terminar o caso todo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui vou levar até o 10 aqui, que vai dar 5 minutos de fotopolimerização. E aí a gente põe para dar início. Cada ponto desse conta como 30 segundos. Então eu coloquei no 10. Essa resina pode ser polimerizável em qualquer forno do mercado. Então a gente escolheu esse forninho aqui da VRC. E vamos dar início nessa polimerização para fazer essa função. Então, pessoal, a gente
tirou ele de dentro do fotopolimerizador, limpou aqui a superfície, que tinha um brilho de resina, tá? Com papel, limpa aqui a superfície, suficiente para poder já passar o polimento. Ó. E agora aqui a gente vai pegar um pouquinho de pasta universal. Eu gosto sempre de passar uma borracha, tá? Passo uma borracha antes. Pode ser um hexacerapol, se tiver espaço. Nesse caso aqui, como ela tem essa base do modelo aqui, isso me atrapalha um pouquinho para passar a borracha, tá? Então eu vou passar só uma pontinha de borracha aqui, rapidamente. Então a gente vem aqui, pega uma borracha. Dá o brilho aí onde for. Tira qualquer tipo de risco que tiver da espátula, ou nesse caso aqui quase não tem risco, tá? Porque ela foi feita com bastante líquido de modelar, então não tem muito risco para tirar daqui não. Posso até usar isso aqui para ajudar na conformação da anatomia. Tá, não vou me estender muito aqui, pra gente não levar muito tempo. Eu gosto bastante desse tipo de borracha aqui, ó, que é uma borracha de polimento. E aí já começa a visualizar um pouquinho de brilho na superfície. Polida ela já tá, caracterizada também. E a gente começa a visualizar um pouquinho de brilho. Você vê que é um processo simples, não leva muito tempo para fazer isso. Ó, você vê que ela já está polida. Eu gosto de finalizar com a pasta universal de polimento. Tá? Eu pego essa pastinha universal aqui, dispenso ela um pouquinho no prato aqui. E a gente vem com a... Você pode até pegar pode ter qualquer pincel que você tiver, qualquer coisa, só para espalhar ela um pouquinho, um pedacinho de papel, alguma coisa. Escovinha de Robinson, pelo de cabra. Espalha ela toda bem aqui, ó. E agora a gente vem aqui para dar um pouquinho mais de brilho nessa peça. E já começa a saltar o brilho ali na peça, tá? Ó, vai passando aqui, ó. Você pode fazer esse polimento no torno também, se você achar mais adequado, tá? Com pedra pómez e tal, não tem problema nenhum. É uma resina foto, ela é mais dura do que a resina acrílica, então você pode polir de formas diferentes também, não tem problema. Eu gosto de usar de finalização o feltro de camurça, que ele puxa bastante o brilho. Você vê que não é
Um bicho de 7 cabeças. O polimento de resina foto é bem prático, bem rápido. Tá? E aí, ó, a gente tem a peça polida e terminada e caracterizada, ok? E obrigado pela atenção aí. A gente vai, se vocês tiverem alguma dúvida de material, fiquem à vontade em procurar a Dental ou procurar a gente. A gente está aqui para ajudar, tá bom? É isso aí. Obrigado pela atenção e vamos conversando.